Olá, turma do áudio, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, nos vídeos anteriores nós falamos sobre vários assuntos que são importantes para você que está começando agora no ramo de produção de áudio, ok? São dicas para você que realmente está começando. Se você já é um profissional e já passou dessa fase, você não vai encontrar nada que tenha realmente novidade para você aqui, tá bom? Então, só lembrando que esse material aqui é focado para quem está iniciando agora, para quem não sabe o que adquirir, o que comprar, qual microfone, qual placa de áudio, qual pré-amplificador, qual monitor, qual fone de ouvido, enfim, para quem está perdido agora, né, e quer saber o que deve fazer. Importante também para quem está começando, já começou e quer realmente saber se está fazendo a coisa certa, né? Eu já tenho mais de 15 anos de experiência com gravação de áudio, sou técnico em eletrônica, técnico em informática e eu acredito que esse rol de informações pode ser importante, pode ajudar você a solucionar vários dos seus problemas. Bom, hoje eu queria falar, aliás, gente, antes de falar sobre esse assunto, eu já vou falando direto sobre o assunto, esqueço de uma parte muito importante que é pedir para você seguir aqui o nosso canal, clicar aqui nas notificações, ativar o sininho, deixar o seu comentário, enfim, diga também qual é a sua experiência, quais são as dicas que você tem para você repassar para os nossos seguidores aqui, tá bom? Eu aceito todas as suas sugestões, até porque a minha experiência profissional, ela é pessoal e eu estou aqui me propondo a compartilhar com você. Não significa que é uma verdade absoluta. Eu tenho as minhas experiências e você também tem as suas experiências que também são verdades, ok? Vamos lá então. Hoje eu queria falar sobre um assunto que normalmente é um assunto, por ser um assunto técnico, é um assunto muito polêmico. Geralmente o pessoal que trabalha com home studio está focado mais em saber qual é o melhor microfone, qual é a melhor placa de áudio, qual é o melhor monitor, né? Se deve usar Mac ou PC, enfim, essas informações que estão mais ligadas à parte do hardware, não é isso? Agora, tem uma outra questão que é também bastante polêmica e que muita gente tem dúvida, que é as resoluções em que você deve gravar o seu áudio. Nós sabemos que existem resoluções de 16 bits, 24 bits e 32 bits. Essa é a resolução do áudio. E as amostras podem estar nas frequências de 44, 96 e 192 kHz. Pesquisando sobre isso na internet, acompanhando alguns fóruns, eu percebi que uma grande maioria das pessoas, elas vão pela regra do quanto mais melhor. Bom, nem sempre isso é verdade, tá bom? Eu queria começar então pela resolução de gravação. Qual seria então a resolução ideal para você gravar? 16 bits, 24 bits ou 32 bits? Bom, vamos lá então. Para começar, a grande maioria das placas, 90% ou mais, só gravam até 24 bits, ponto fixo. O 32 bits que você ouve falar por aí é o ponto flutuante, portanto, ele não é uma resolução do conversor da placa de áudio. Ele é uma resolução que é adicionada pelo software já na etapa de arquivamento do seu áudio aí, tá? Então, é o seu programa de áudio que vai transformar esse 24 bits em 32 bits ponto flutuante. Não é uma resolução nativa do seu conversor da sua placa de áudio. Então, obviamente, você não vai estar adicionando nenhuma qualidade ao material gravado. Você vai apenas aumentar a quantidade, né, de dados, porém são dados do mesmo arquivo. Ou seja, você não vai ter vantagem nenhuma, né, em você gravar em 32 bits, até porque é um absurdo, né? Para o áudio é muita resolução, o comum e inclusive o suficiente é você trabalhar com a resolução de 24 bits. Mas os 16 bits então, o que falar dos 16 bits? Não serve para nada? Bom, gente, deixa eu dar uma dica para você aqui. Mas imagine que você tem uma banda que você gosta muito e que essa banda lançou um CD que você acha o melhor CD de todos os tempos, né? Você não conhece um outro CD tão maravilhoso como esse que você tem aí da sua preferência da sua banda. Pois é, deixa eu dar uma dica para você aqui. Esse CD que você ouve aí, ele está gravado em 16 bits, 44.1 kHz. Pois é, então, por isso é que eu digo para você que, na verdade, ao contrário do que muita gente pensa, 16 bits, 44.1, não é uma frequência desprezível. Na verdade, é o suficiente para poder reproduzir com excelente qualidade de áudio, né, as amostras de frequências que vão de 0 Hz até
44 kHz. É claro que quando eu falo aqui 0 Hz, não é de fato 0 Hz, porque isso não é representado digitalmente, né? Mas eu digo 10 Hz, 5 Hz, até a frequência de 44 kHz. E existem muitas placas, na verdade, umas placas mais antigas, que elas só tinham esta opção de 16 bits. Eu, inclusive, gravei muito em 16 bits. Até hoje, eu prefiro, às vezes, gravar em 16 bits e não vejo realmente muito prejuízo em relação a isso. Se você tem uma placa que tem capacidade de gravar em 24 bits, prefira gravar em 24 bits, porque existem duas vantagens bem objetivas que eu vou comentar para você. Uma vantagem em você gravar em 24 bits é que você vai evitar o clipe do áudio. Sim, porque em 24 bits você tem um espaço dinâmico maior para o áudio variar desde o menor volume até o máximo pico. Esse espaço dinâmico ele é muito maior em 24 bits do que em 16 bits. Isso é muito bom para evitar, inclusive, que você, ao falar o microfone ou gravar qualquer outra fonte sonora, você atinja, né, o clipe do áudio, né, o clipe vermelho do áudio, que estaria prejudicando aí, no caso, os seus dados de áudio. Agora, para a gravação exclusiva de voz, como você deve imaginar, você não vai precisar de muita faixa dinâmica. Nós estamos falando aqui, quando a gente fala que você pode atingir o pico, né, se não gravar em 24 bits, eu estou falando de alguns instrumentos específicos. Por exemplo, uma caixa de bateria. Você sabe que dificilmente você vai encontrar um instrumento que tenha tanta amplitude dinâmica quanto uma caixa de bateria. Ela tem um som realmente bastante explosivo, né, tem um pico muito explosivo, e você pode atingir facilmente o clipe, né, se você não estiver gravando em 24 bits. Mas no caso da voz, que é um áudio bastante controlado, principalmente para você que trabalha com produção de áudio, com áudio publicitário, e já tem um exercício vocal, né, já tem uma educação vocal para você gravar de maneira controlada, você não vai atingir, né, esse pico mesmo gravando em 16 bits. Então não há perigo em você gravar em 16 bits se você tem realmente uma boa educação ao você falar, tá? Se você realmente não fala gritando assim explosivamente ao microfone, tá? Agora existe uma outra vantagem técnica em gravar em 24 bits, e essa eu já acho que é talvez a razão definitiva pelo qual você deve gravar em 24 bits, que é realmente a redução do ruído. Sim, realmente, quando você grava em 24 bits, você tem menos ruído do que gravando em 16 bits. E pode parecer contraditório, mas uma experiência que você pode fazer aí, e você vai entender, é quando você vai lá no aplicativo, no seu programa de gravação, no SoundForge, por exemplo, e você baixa a resolução de 16 bits para 8 bits. Você sabe que a sua placa ela vai suportar gravar também em 8 bits. Grave alguma coisa em 8 bits e perceba a quantidade de ruído que vem junto com essa gravação. Pois é, quando você grava com 16, o ruído é bastante reduzido, talvez até imperceptível. E ao gravar em 24 bits, você consegue diminuir mais ainda essa quantidade de ruído, por incrível que pareça, né? Quanto mais resolução, menos ruído, porque esse ruído ele acaba sendo empurrado para a parte inferior da faixa dinâmica, e você tem uma maior faixa dinâmica para o áudio aproveitar fora do espaço do ruído. Agora que nós já falamos sobre as resoluções de gravação, 16 bits, 24 bits ou 32 bits ponto flutuante, vamos agora falar das taxas de amostragem, né? Você sabe que existem aí no mercado, né, placas que gravam até 44.1 kHz, placas que gravam até 96 kHz e alguns modelos mais recentes gravam até 192 kHz. Eu também já ouvi aquela regra do quanto mais melhor. Porém, eu queria aqui falar um pouco mais de forma técnica sobre as frequências de áudio. Bom, vamos lá então. Vamos conhecer um pouco sobre a faixa audível do áudio, né, para nós seres humanos. O ouvido humano ele só consegue ouvir frequências que vão desde 20 Hz até 20 kHz. Sim, isso é verdade, tá? Nenhum ouvido humano consegue, a menos que seja um caso excepcional, talvez uma espécie de ouvido mutante, né, consiga ouvir, né, frequências acima de 20 kHz ou abaixo de 20 Hz.
Abaixo de 20 Hz, as frequências são muito baixas, estão fora do espectro audível do ouvido humano, tá? E acima de 20 kHz são frequências muito altas e também estão acima do espectro audível do ouvido humano. Por isso que a resolução do CD que você tem aí na sua casa, que você considera um CD de ótima qualidade, ele consegue armazenar, registrar frequências até 44.1 kHz. O motivo disso é porque os engenheiros queriam garantir pelo menos o dobro da frequência audível, né, que fosse possível ser registrado no CD. Quando o CD está lá dizendo que ele consegue gravar, armazenar 16 bits e 44.1 kHz, na verdade esses 44.1 kHz você não pode ouvir essas frequências. Na verdade é apenas uma margem de garantia, né, de capacidade que aquela mídia pode armazenar. Muito bem, então sabendo agora que o seu ouvido humano não pode e não existe nenhum instrumento musical que consiga emitir um som, né, nessa frequência tão alta, então a gente volta aqui à nossa primeira pergunta. Por que então você utilizar gravações em 96 kHz, em 192 kHz? Não faz nenhum sentido. Mas existem sim, né, placas com capacidade para isso. Inclusive, se você for observar, a mídia, por exemplo, do DVD, ela possibilita você gravar o áudio do DVD em 24 bits, 192 kHz. Com relação à resolução de 24 bits, isso realmente pode trazer um pouco mais de nitidez ao seu áudio. Um ouvido bem treinado pode perceber isso, mas apenas um ouvido profissional. Afinal de contas, quando você ouve um CD e um DVD, você naturalmente, o leigo ele não consegue perceber que há uma mudança ali de resolução. Mas se você é uma pessoa que grava áudio e entende de resolução, você consegue perceber algumas nuances aí no áudio em 24 bits. Porém, na amostra das frequências, você não vai conseguir ouvir nada acima de 20 kHz. Na verdade, esses 192 kHz que tem lá na capacidade de gravação da mídia DVD é apenas uma capacidade técnica. Você não tem som nesse espectro de frequência, portanto, não faz sentido você gravar o seu áudio com essa resolução. Mesmo que a sua placa de áudio lá dê essa opção para você, de 96 ou de 192, na verdade o que você vai estar registrando ali são apenas ruídos, né, que vão aumentar o seu arquivo de áudio, vai dificultar o processamento desse áudio depois, né, porque você não consegue ouvir, mas o computador, que é uma máquina digital, ele vai entender que ali tem um ruído, né, e vai interpretar que esse ruído faz parte do conteúdo útil que você acabou de gravar. Esse ruído vai acabar sendo levado até o final da sua mixagem, né, se somando a outros ruídos e não vai acrescentar nada de benéfico aí à sua gravação. Então, espero que eu tenha conseguido aqui explicar para você que não vale a pena você gravar acima dos 44.1 kHz, que é justamente a resolução que você vai finalizar para gravar uma mídia do tipo CD, que é uma mídia de excelente qualidade. Então, grave em apenas 44.1 kHz, mesmo que você tenha na sua placa de áudio a opção de gravar a 96 ou mais ainda taxa de amostras de frequência, tá? Esse excesso aí que você vai estar disponibilizando no seu arquivo é apenas conteúdo inútil, que não vai agregar em nada a sua gravação. Bom, eu espero que eu tenha conseguido explicar para você de maneira clara, né, a questão das frequências de áudio aí, que realmente não vale a pena você gravar nessas resoluções altíssimas que os seus conversores conseguem fazer. É apenas um dado numérico, mas ali não tem realmente nenhum conteúdo. Se você for, por exemplo, observar aí a folha de dados aí técnica do seu microfone, por exemplo, você vai ver que ele tem uma resposta de frequência, tem um gráfico lá de resposta de frequência que vai até no máximo 20 kHz, ou seja, a partir dali o próprio microfone, o circuito já tem um filtro low cut ou filtro high-cut, high-cut aliás, que corta, né, as frequências acima de 20 kHz e corta também frequências ali abaixo de 20 Hz. Ou seja, o microfone ele não manda para a sua placa de áudio nenhum conteúdo acima nem abaixo de 20 Hz ou 20 kHz, respectivamente. Ou seja, o que o seu conversor vai estar registrando em 96 e em 192 é apenas ruído inaudível
que vai aumentar ainda mais o tamanho do seu arquivo e também vai pesar ainda mais nesse processamento do áudio depois quando você for mixar, tá ok? Espero que essa dica tenha ajudado você, tá? E pedir mais uma vez a você que clique aqui no nosso sininho, ative as notificações, se inscreva em nosso canal, comente também aqui na nossa página aqui abaixo, né? Deixe a sua experiência sobre isso, o que você acha sobre isso. Enfim, nós estamos aqui para compartilhar informações. Eu quero aqui compartilhar com vocês da minha experiência e dos meus conhecimentos, mas os seus também, obviamente, são válidos. Deixe aqui então os seus comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.